você que nos acompanha, eu sou Gisele Barbosa e esse é o 10º episódio do podcast Ecos de Proteção. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema que está aí muito vigente e nós temos 2 convidados maravilhosos para falar desse tema. O tema de hoje é Mundo Educativo, Educação para a Promoção de Ambientes Seguros. E só para relembrar, esse é um podcast produzido pelo Centro de Defesa Marista da Infância com o projeto Ecos de Proteção. Então nós estamos aqui com 2 convidados super especiais, eles vão se apresentar. Queria que o Diogo se apresentasse, dissesse um pouco sobre a missão dele, o que você faz e por que você também está envolvido aí nessa dinâmica do mundo educativo. E depois o Humberto também vai se apresentar e a gente vai dar início a esse episódio maravilhoso falando sobre o mundo educativo com 2 pessoas assim que estão super inseridas e super por dentro dessa dinâmica. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite para essa conversa. Legal, Gisele, muito obrigado pela saudação, uma saudação a você também, Humberto, a quem nos acompanha nesse podcast Ecos de Proteção. Uma alegria estar aqui. Eu sou o Diogo Pessotto, eu atuo profissionalmente na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu sou leigo, sou lá da Diocese de São José dos Pinhais, resido na cidade de São José dos Pinhais. E na PUC o meu trabalho é na área de identidade institucional, pastoral universitária, formação de professores, formação de estudantes. Então lá desenvolvemos vários projetos, tanto na área educacional quanto na área pastoral, uma área meio, extracurricular, por assim dizer. Então, estamos diretamente inseridos no trabalho educativo, uma interface muito bacana com o CMDI, com outras instâncias, tanto da igreja local quanto do próprio grupo e da província marista. E é uma alegria estar aqui para a gente poder partilhar um tema tão caro, não só ao nosso instituto, não só o CMDI, mas a toda a igreja, a toda a sociedade em tempos tão complexos e desafiadores. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, bem-vindo, Diogo. Gisele, muito obrigado, Diogo, uma alegria estar com vocês. E realmente, quando recebi o convite, me senti muito feliz, porque sei da caminhada social e a dedicação que vocês estão tendo. E a minha atuação hoje, ela talvez poderia compartilhar 2 pontos. Atuo na Fundação ECM, dos Religiosos Marianistas. Temos uma grande parceria com a Unesco, discutindo os futuros da educação, as condições de trabalho, a formação dos professores aqui na América Latina, Brasil. E também atuo dentro de uma linha talvez de mais reflexão na pedagogia social, principalmente em processos de fortalecimento comunitário com os educadores sociais. E na caminhada da igreja, assim como o Diogo também, acompanho a Comissão para Cultura e Educação da CNBB, principalmente na dimensão do setor de educação, de ensino religioso, construindo uma reflexão acolhedora, mais aberta e dialógica diante desses temas que são temas de fronteira. Educativo, Educação para a Promoção de Ambientes Seguros é o nosso tema de hoje. Você já vem acompanhando o podcast Ecos de Proteção há um tempo e vê que a gente gosta de trazer temas que a gente quer, de fato, trazer olhares tanto de quem está inserido nesse ambiente, mas também para você que talvez não conheça muito como funciona o ambiente educativo e nem como ele pode se tornar e ser, para quem está lá, claro, ambiente seguro. Então, eu queria que o Diogo falasse um pouquinho da experiência dele na pastoral, ali na PUC, nessa dinâmica de identidade institucional. Como que esse ambiente se torna um ambiente seguro e qual a sua missão lá dentro também para fazer com que isso aconteça diariamente? E quando a gente fala de ambiente seguro, a gente está falando de fazer com que esse ambiente seja um ambiente agradável, seguro para quem está lá, a ponto de dizer, não, aqui eu posso ser quem eu quiser, e eu posso ser quem eu sou. Então, como que a escola pode ser esse ambiente? Como que é a sua realidade diária ali no Identidade e Missão da PUC Paraná? Você sabe, Gisele, Humberto, quem nos acompanha, essa realidade ou de fato, esse contexto, esse binômio educação-segurança, hoje tem estado cada vez mais em evidência, né? Durante alguns anos eu trabalhei, de fato, na educação básica, também no âmbito pastoral,
num dos colégios maristas aqui de Curitiba, no Colégio Marista Paranaense, e o meu aprendizado lá foi altamente relevante para o que eu desenvolvo hoje junto com tantos e tantos colegas na universidade. Por quê? Porque quando a gente fala de ambiente seguro, talvez alguns anos atrás, a gente imaginava apenas um ambiente seguro do ponto de vista quase que operacional logístico, né? Então, nós temos muros na escola, nós temos aí os seguranças, nós temos as pessoas que garantem a nossa integridade física. Não que isso não seja importante, continua sendo, mas de fato hoje, quando nós falamos de ambientes seguros, inclusive na família, inclusive na igreja, inclusive nos diversos espaços sociais, nós estamos falando de um ambiente saudável. Portanto, segurança no âmbito educacional pode também ser traduzida como, de fato, um ambiente saudável. E aqui eu queria destacar 2 pontos que me parecem bastante importantes para a gente iniciar esse debate, né? O primeiro, de fato, que a universidade, que a escola, ou seja, que os nossos espaços educativos, sejam eles quais forem, sejam espaços inclusivos. E, de novo, espaços inclusivos não são apenas aqueles espaços em que comumente nós caímos no processo reflexivo, né? A inclusão das pessoas com deficiência, isso sim. Mas hoje a inclusão do ser humano na sua integralidade. Aquelas pessoas que têm os seus gostos, têm as suas opções, têm o seu jeito de ser, têm o seu jeitão de ser de acordo com a sua cultura, de acordo com a sua realidade. Não só no sentido de questões que eventualmente podem ser polêmicas, né? Hoje fala-se muito, por exemplo, das neurodivergências, etc. Ambiente saudável tem a ver com ambiente saudável do ponto de vista das relações. Então, falar de segurança no ambiente educativo é falar de boas relações. Não apenas de que eu sou uma pessoa tolerante porque eu não posso não dizer ao outro certas coisas, então a gente vai se tolerando, sabe? Aquela coisa meio forçada, não. Mas porque de fato são ambientes saudáveis, em que a gente também pode dizer coisas mais, talvez mais duras em algum momento, mas num ambiente em que a gente vive a saúde das relações. Isso é uma coisa bem interessante, e aqui eu trago um dado, Humberto, que é um dado até da própria teologia. Eu sou teólogo de formação, né? Quando a gente fala, por exemplo, nesse contexto educacional confessional, né? Nós somos maristas aqui, a gente fala de salvação, né? Salvação vem do latim salus, que significa saúde, saudável, né? A gente fala no local insalubre, um local não saudável. Então, quando a gente fala de espaços educacionais seguros, estamos falando de espaços educacionais saudáveis que promovem a salvação da pessoa. Promover a salvação não é só um elemento futuro, né? É um elemento presente. E um segundo ponto que eu acho fundamental e que hoje tem ocupado muito do nosso espaço de reflexão. Que esses espaços não sejam apenas seguros, mas que a gente de fato seja proativo para a construção de boas relações. O que significa isso? A construção de políticas educacionais cada vez mais afirmativas, a construção de políticas que privilegiem a formação dos sujeitos educacionais e não apenas dizer, olha, então tá bom, a gente precisa se tolerar, a gente precisa construir boas relações, mas como fazer isso? Porque eventualmente a gente pode não ter aprendido isso, seja em casa, seja na escola. Então me parece que, aí eu falo um pouco a partir do contexto PUC, né? O quanto a universidade tem investido nisso, na formação acadêmica, mas na formação para boas relações e relações saudáveis. Eu ia dizer isso, que a educação hoje no Brasil sofre com muitos desafios, né? E essa realidade que o Diogo já trouxe, de que a gente trabalha para formar pessoas para fazer com que aquele ambiente seja um ambiente saudável, seguro, onde a gente se relaciona bem. Então, acho que isso é importante, superar os desafios a partir também de algo concreto, né? Que a gente traz e diz assim, não, a gente precisa melhorar isso e a gente vai fazer X coisa para melhorar essa situação. Acredito que ambiente seguro é também sobre construção, né? Construção de ambientes seguros. Então, pensando nisso, eu acho que a fala do Humberto pode acrescentar muito também quando a gente traz a realidade dos educadores sociais,
aquelas pessoas que estão também vendo realidades que muitas vezes alguém que está numa instituição privada não vê ou não tem muito contato. Então, como é que a gente pode fazer com que os ambientes seguros sejam para todos e para todas as pessoas que buscam também um ambiente de esperança dentro da dinâmica do mundo educativo, né? Então, Humberto, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência, mas também trazer para quem está nos acompanhando aqui a importância de ter um ambiente seguro e de ter educadores sociais que proporcionem também esse ambiente seguro para quem está ali na convivência diária. Certo. Me chamou muito a atenção, Gisele, quando você trouxe a ideia da educação, mas é interessante perceber quando falamos desse mundo de educação, como aquela instituição que de alguma forma talvez sintetiza o que nós chamamos de educação, seja a universidade, a escola, o projeto socioeducativo, etc., ela é uma expressão, ou ela reúne o que está acontecendo na sociedade. Então, muitas vezes aquilo que acontece nos colégios, nessas relações educativas, eles são uma expressão daquilo que socialmente a família, as igrejas e a série de instituições de alguma forma vivem. Então, eu penso que esse é um ponto muito, muito chave para pensar a ideia da segurança, principalmente na perspectiva da saúde que vocês trouxeram, na perspectiva do cuidado, da qualidade de vida. Inclusive, me recordo de um livro muito interessante que se tornou uma referência não só para a educação, mas para esse tipo de reflexões do Amartya Sen e Martha Nussbaum, que organizam qualidade de vida. E é um livro que nos mostra o entendimento do que é um bem-estar social. O Diogo destacou alguns aspectos e eu entendo que talvez uma chave de leitura muito valiosa, e o Papa Francisco enfatiza ela, mas outros educadores que tiveram essa sensibilidade mais social, mais apurada, trouxeram, que é a ideia da realidade. Eu penso que se nós queremos construir, fortalecer ambientes educativos seguros, nós precisamos ter, eu diria, a coragem permanente de visitar e revisitar a realidade. E aí o Milton Santos diz muito claro, essa realidade ela é muito dinâmica, então nós precisamos constantemente ter isso como uma linha de ação. E talvez um ponto de destaque, eu acho que vocês trouxeram ele no final, essa ideia da realidade, mas também uma coragem da autoridade. O Diogo deixa isso muito evidente. Eu penso que precisamos ser honestos diante daquilo que nós propomos fazer. É muito triste quando decidimos trabalhar principalmente na área social, mas nós não entendemos que a identidade talvez é aquilo que nos move, aquilo que nos acompanha, e no momento em que ela limita a coragem da autoridade, o encontro com o outro, essa perspectiva aberta, essa perspectiva antirracista, essa perspectiva feminista, nós não estamos sendo honestos nesse alcance dessa segurança que estamos construindo. Na verdade, talvez estamos justificando algo que de alguma forma queremos transformar, mas transformar dentro de uma lógica, digamos assim, dentro de uma esfera, dentro de um processo que não queremos transcender fronteiras. Então, destaco isso com muita força e entendo que o relatório da Unesco trouxe isso, reimaginar nossos futuros juntos, é a partir da realidade, é a partir da escuta. Acho que o Diogo deve ser muito mais especialista que eu pelas instâncias que ele lidera, no sentido em que se a gente não escuta essa realidade, que são as pessoas, como vamos talvez ser honestos naquilo que nos propomos e na honestidade também daquilo que é o nosso alcance. Eu trabalhava, por exemplo, em um projeto social com 25 educadores sociais, mas só 20 deles viviam na comunidade daqueles que eram os adolescentes, as crianças atendidas. O primeiro ponto é sair a conhecer a realidade, sair da instituição, essa ideia do em saída que o Papa Francisco nos ensinou desde o início do pontificado. Maravilhosa essa reflexão do Humberto. Acho que vem muito ao encontro com aquilo que você disse. E eu fiquei com isso de transcender fronteiras. Acho que assim, um especialista disso é o Papa Francisco. E a gente
vai falar agora também um pouquinho de Pacto Educativo Global. E o que fica para mim dessa conversa é, de fato, esse transcender fronteiras, mas praticar também ambientes seguros são construídos, né? Eu também sou da teologia, eu também sou teóloga, Diogo. Então, para mim é muito familiar essa linguagem de fazer com que o ambiente seguro seja praticado dia a dia por nós, né? Não quero ficar atrás, eu também sou teólogo. Então aqui nós temos uma conversa de teólogos. E tem uma linha da teologia que pode ajudar muito, é a teologia das vulnerabilidades. A teologia No das momento em que nós vulnerabilidades. reconhecemos que todos somos vulneráveis. Acho que aí esse é um campo... O podcast Ecos de Proteção, o Ecos de Proteção como projeto, ele nasceu para identificar esses ambientes, essas vulnerabilidades e trazer a esperança, né, que às vezes um olhar simples não identifica. Mas como é que a gente pode trazer também a esperança para o mundo educativo, né? Pensar como que esse ambiente pode ser um pouco mais saudável no dia a dia, acho que é uma reflexão que também o Pacto Educativo Global ajuda a gente a entender. Então, Diogo, Humberto, a gente continua já já esse papo sobre Pacto Educativo Global. Para você que nos acompanha, nós vamos voltar aqui com a nossa conversa com o Diogo e com o Humberto, que são educadores, que estão inseridos aí no mundo educativo e trazendo esperança para esse ambiente, para que ele se torne um ambiente seguro. Para contribuir um pouquinho assim com a nossa conversa, a gente vai assistir um vídeo de um convidado muito especial, que é o irmão Rogério Mateucci, que é o reitor da PUC. E ele faz questão também de dizer o que ele pensa sobre essa construção de ambientes seguros. Então a gente vai assistir rapidinho o vídeo dele e a gente volta para a conversa também resgatando um pouquinho da fala dele sobre a nossa realidade diária como educadores, como teólogos, como professores e pessoas inseridas também nessa dinâmica de proteção e de prevenção. Vamos assistir o vídeo do irmão Rogério e a gente volta já. Quero saudar a todos e todas. Eu sou o irmão Rogério Renato Mateucci, sou reitor da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Quando penso no desafio de cultivar uma cultura de esperança, eu lembro de que esperança não é ingenuidade, não é espera passiva, ela é uma escolha diária. Esperança é uma construção de todos os dias. E para nós, inspirados em São Marcelino Champagnat, essa construção passa por criar ambientes em que cada pessoa se sinta segura para ser quem é e livre para aprender e ensinar. A gente tem observado crescentes episódios de violência nas escolas, o avanço da lógica individualista. Isso nos convocam, essas situações nos convocam a uma tarefa decisiva e urgente. Recuperar o sentido de comunidade, o sentido de cuidado com o outro e com a nossa casa comum e de responsabilidade mútua. E não basta apenas reagir aos problemas que estão aí colocados para nós. A gente precisa agir. E agir preventivamente, cultivando relações baseadas no respeito, na escuta, no diálogo e na empatia. O Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco, nos inspira a isso. Ele nos convida a colocar a pessoa no centro e a unir forças entre famílias, escolas, universidades, governos, comunidades, para promover um humanismo solidário. Aqui na PUC Paraná, isso se traduz em ações concretas. Programas de formação integral que unem conhecimento e valores, espaços de diálogo para enfrentar a intolerância, projetos de extensão que aproximam nossos estudantes de realidade de quem mais sofre. Por isso, citar aqui de imediato duas ações que a Pontifícia Universidade Católica realiza, para mim é motivo de bastante honra e orgulho. Uma delas, o PUC Acolhe, uma diretoria dentro da nossa pró-reitoria de Missão, Identidade e Extensão. E uma outra ação, a Casa de Francisco e Clara.
Formar agentes de transformação significa educar para a dignidade humana, para o encontro e para a paz. Significa acreditar que cada estudante pode e deve ser construtor de um futuro mais justo, fraterno e sustentável. E como nos lembra Champagnat, para educar é preciso, antes de tudo, amar. E esse amor, vivido de forma concreta e comprometida, é a semente da esperança que queremos plantar e que juntos podemos fazer florescer. Que legal o vídeo do irmão, né? Eu acho que, assim, a gente fez essa gravação previamente e o irmão, assim, fez questão de dizer também que ele se preocupa muito com essa realidade de fazer com que essa esperança no mundo da educação não seja ingênua e que a gente ache, assim, que está lá em outro plano e que não é nossa responsabilidade essa construção de esperança no ambiente educativo. E quando ele cita o Pacto Educativo Global, assim, acho que seria interessante a gente esclarecer para quem está nos acompanhando o que é o Pacto Educativo Global, o que significa. E aí eu deixo essa fala com o Humberto para ele trazer também um pouco desse esclarecimento para quem nos acompanha, para poder também entender um pouco melhor a fala do irmão e de como isso é importante para os educadores e para quem está no ambiente educativo hoje. Verdade. Eu acredito que quando o irmão trouxe esse contexto enraizado ou aderente ao pacto, nos ajuda a pensar e a perceber que o pacto é um convite que a Igreja Católica lançou para todas as pessoas em 2019, na liderança do Papa Francisco. E é muito interessante porque o Papa Francisco iniciou seu pontificado em 2013. E quando ele lança um documento orientador, que podemos chamá-lo Evangelii Gaudium, ele diz em vários momentos que é necessário fazer um pacto. Na Laudato Si já também trouxe isso, e vemos um pontificado que escutou muito uma realidade, que escutou as pessoas, movimentos sociais, etc. E em 2019, eu penso que nesse discernimento, ele entendeu, enquanto liderança da igreja, que era necessário uma agenda político-educativa. E aí lança o Pacto Educativo Global com 7 compromissos que eles precisam ter um alcance não unicamente nos espaços formais de educação, escolas, universidades, mas também em todos os ambientes educativos de cultura e saber. Vejo o Pacto Educativo Global como uma das marcas de identidade hoje daquilo que nós podemos chamar de educação católica, independente de onde for. E agora, neste contexto do Jubileu da Esperança, e prestes a ter talvez o evento em Roma, já está tendo um discernimento avaliativo dessa caminhada do pacto e até que ponto nós avançamos e esses compromissos nos transformaram. Talvez para quem não é próximo da Igreja Católica, mas quer entender essa dinâmica social, podemos compará-los aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, assim como essa é uma agenda internacional, assim o pacto também se situa dentro desse universo. O irmão Rogério falou no vídeo que o pacto pode ser uma ferramenta que vai aproximar os estudantes, por exemplo, da PUC, daquelas realidades de quem sofre, ou de quem tem uma realidade diferente deles, vamos dizer assim, social, econômica e etc. Então, fazer com que o pacto seja conhecido, acho que é uma missão de todos nós. E agora a gente vai aproveitar para fazer uma propaganda do curso do Farol 1817. Quer aprofundar o Pacto Educativo Global? Acesse esse link que a gente colocou na legenda, que a gente vai colocar aqui na tela, provavelmente, e você vai aprofundar e também ter um gostinho assim de felicidade sobre como é legal a gente ter esperança de construir um mundo melhor a partir de uma dinâmica que o Papa Francisco foi construindo no pontificado dele. Então, assim, você também vai se sentir impactado, você vai querer fazer parte do pacto depois que fizer o curso do Farol. Então, a gente recomenda. Né? E Diogo, quer dar uma palavrinha sobre isso, sobre a fala do irmão, sobre o que você também tem como experiência a partir da sua vivência com o Pacto Educativo Global? A gente quer escutar você. Claro, você sabe, Gisele e Humberto, que me chama muito a atenção, e aí o Pacto Educativo Global nessa perspectiva não só eclesial, mas também ou intra-eclesial, mas extra-eclesial, traz num de seus compromissos algo que é muito caro à doutrina social da igreja, mas que também é muito caro
aos processos sociais que desejam promover o ser humano integral, que é justamente colocar a pessoa no centro. E me pareceu que na fala do irmão Rogério isso ficou muito, muito evidente. Porque colocar a pessoa no centro, vamos imaginar nesses processos educativos ou nesses espaços educativos, nada mais é do que considerá-la a partir da sua integralidade. Não é um sujeito apenas que aprende. Não é um sujeito apenas que eventualmente frequenta uma instituição de ensino para alguma coisa. Mas é uma pessoa. É uma pessoa que tem a sua existência, tem os seus processos biológicos de vida, sociais, religiosos, políticos, econômicos. Quer dizer, é um ser humano por inteiro, a inteireza do ser humano. E colocá-la no centro, e essa expressão é muito legal, porque quando a gente fala, e o Humberto falou do transcender as fronteiras, né? Mas ao mesmo tempo estar nas fronteiras, e isso fica muito claro na fala do irmão, quer dizer, processos de esperança nos levam a estar com aqueles mais desesperançados. Não parece contraditório dizer que a gente precisa colocar a pessoa no centro, mas está na fronteira? Né? Como se a gente imaginasse um círculo ou uma esfera, mas não, porque quando a gente coloca a pessoa no centro, a gente está dizendo que o centro é deslocado. Este centro não é apenas o centro geográfico. O Papa Francisco usava uma expressão bonita na Evangelii Gaudium, que o Humberto mencionou, seu primeiro grande documento, dizendo que o contexto social é um poliedro. Poliedro é uma figura geométrica cujo centro não é equidistante, ou seja, não há um centro espacial, né? Porque o centro, para ele ser o centro, precisa estar na mesma distância das bordas, né? Isso acontece numa esfera. Ele diz, não, a sociedade é um poliedro, em que as fronteiras estão numa grande miscelânea, né? Colocar a pessoa no centro depende de onde está a fronteira. Então, uma fronteira exige um reposicionamento do centro. Outra fronteira exige... Então, há vários centros. Quando a gente coloca a pessoa no centro, a gente lhe dá esperança. Porque ela não está simplesmente relegada à margem dos processos sociais, à margem da igreja, à margem dos processos educacionais. Não, aquele jovem, aquele estudante, aquela família já estão resolvidos, por vezes não estão. Por vezes tem também as suas contingências, as suas vidas. Então, me toca muito pensar esse paradoxo do centro e da fronteira, do centro e da periferia. A dinâmica de Jesus era essa, né? Trazer a pessoa para o meio. Ei, levanta, vem para o meio, vem cá, a gente quer te conhecer, a gente quer saber o que você tem a acrescentar para a nossa realidade. O Humberto está ali querendo falar e sempre também. movimento, porque era um grupo itinerante. Se a gente fizesse uma analogia dessa experiência pública de Jesus, ele fazia parte de um movimento itinerante. E essa ideia do caminho, os seguidores do caminho, o Diogo falou muito bem, não é um centro espacial, ele é um centro enquanto preocupação. É um centro existencial. Perfeito. E uma existencial não unicamente intimista, ele também na realidade com o outro. Aí a Fratelli Tutti também, se o Farol tiver um curso, já coloque na legenda. Eu não diria o Farol, mas eu indicaria também os materiais que você já conhece, porque a gente já falou nos outros episódios. O Cuidadores de Esperança, que é uma produção do projeto Ecos de Proteção, do Centro de Defesa Marista da Infância. Acesse o nosso site, que também está na legenda, está aqui também na nossa tela, e aprofunde esses materiais assim com esse olhar de esperança e de trazer também os mais necessitados e aquelas pessoas que a gente tem um carinho especial e que Jesus tinha um carinho especial para serem aqueles que merecem um olhar mais centralizado, eu diria assim. Então, assim, quando a gente fala Centro de Defesa Marista da Infância, acho que a gente está falando mais de um poliedro do que um círculo onde a gente tem ali uma pessoa vulnerável. Mas essa dinâmica de se olhar e saber que o outro precisa de ajuda agora, ou você ou eu. Isso. Então, é muito um movimento, a rotatividade, mas essa dinâmica comunitária de que estamos aqui uns para os outros, né? Isso fica muito forte na fala do irmão e fica muito forte também nos materiais que a gente tem produzido, como Centro de Defesa, como Ecos de Proteção, como PUC, como também a sua instituição onde você está inserido, né, Humberto? E
quiser continuar também a sua fala, eu acabei te interrompendo, mas acho que é meio para a gente concluir também a importância do Pacto Educativo Global hoje, mas a importância de sermos construtores e produtores de conteúdo para quem, por exemplo, está nos acompanhando agora e nunca ouviu falar disso. Para quem está na igreja, quem está na escola, na sociedade, ali no ônibus, está assistindo pelo YouTube, onde quer que seja e pelo meio que estiver conhecendo esse podcast hoje. Mas assim, o que nós podemos fazer? Quem que a gente precisa trazer para o centro agora? E só para, se me permite, Humberto, só para dizer, né, o pacto, ele é, de alguma maneira, lançado pelo Papa Francisco em 2019, né, reproposto em 2020, contexto pandêmico, mas diferente do que talvez em alguns ambientes educativos isso possa ter se difundido, o pacto não é um projeto que tem começo, meio e fim. Por isso que o Francisco deixou muito claro que se trata de um pacto. E ele diz justamente neste lançamento, é preciso que a gente resgate este pacto. E quando a gente fala de pacto, a gente não está falando de um projeto, em que a gente começa aqui e termina aqui. O pacto é composto de compromissos. Esses compromissos, eles são permanentes. Então, poxa, não estamos mais falando do pacto, é sinal de que ele acabou? Não, não é sinal de que ele acabou. É sinal de que a gente ou internalizou esses compromissos, que você falava da caminhada avaliativa da igreja, ou sinal de que a gente os esqueceu de novo. Então vale a pena que as nossas instituições de ensino, quem está nos acompanhando, que é um educador, que é alguém que atua no contexto eclesial, ou que é um docente, recupere isso na sua prática cotidiana. O pacto é altamente prático. Ele não é teórico. Colocar a pessoa no centro significa, nas realidades concretas, por exemplo, um outro compromisso é dar espaço às mulheres. Dar espaço às mulheres. Dar espaço às mulheres é algo eminentemente prático nas tomadas de decisão, nos processos educativos. Então, só para deixar claro Sim. que o pacto não acabou, né? A gente não desfirmou o pacto, mas que ele deve permear todos os nossos processos, né? Ad intra, do ponto de vista de igreja, mas sobretudo nos contextos educacionais. Por isso que vários atores da educação pública, inclusive, se interessaram pelo Pacto Educativo Global, porque eles respondem às ODS, respondem a vários outros elementos que a gente tem como imperativo para a educação, né? Então, só para fazer esse adendo que eu acho que é bem importante. Eu imagino que quem está nos acompanhando está gostando muito dessa conversa. Eu estou gostando muito, uma conversa de teólogos, onde a gente fala de esperança, onde a gente fala de prevenção, de proteção de mundo educativo. E a gente vai falar agora de ação, né? A gente vai para um próximo bloco. Você que está aí nos acompanhando pode também se preparar, porque a gente vai falar do que a gente pode fazer no dia a dia, de forma prática e de forma simples, para tornar esse mundo educativo um pouco mais esperançoso. Para quem trabalha lá, para quem é um estudante, vamos dizer assim, para quem é educador social, para quem é voluntário nesses ambientes, para catequistas e outras dinâmicas também de educação que a gente encontra dentro da igreja, como é que a gente pode fazer desses ambientes de ações práticas. Então a gente volta já com esse terceiro bloco, onde a gente vai falar de ação. Esse é o podcast Ecos de Proteção, o nosso 10º episódio, e a gente continua a nossa conversa com o Humberto e com o Diogo, falando do mundo educativo e de como ele pode se tornar um ambiente seguro e de esperança. Então, assim, para a gente concluir esse episódio de forma assim esperançosa, queria que o Humberto e o Diogo falassem de como que a gente pode tornar esse ambiente educativo um ambiente seguro e de esperança. Vamos, assim, trazer um olhar para o futuro. O que vocês veem, como que vocês esperam e o que vocês desejam para os educadores, para os catequistas e todas aquelas pessoas que estão inseridas de alguma forma nessa dinâmica de educação, né? Humberto, quer começar? Eu começo com uma pequena, talvez uma pequena conexão do bloco anterior. No vademecum do Pacto Educativo Global, em um dos parágrafos, que não lembro a página certa, diz assim que a palavra juntos é uma das palavras principais. E é muito curioso que quando a Comissão para os Futuros da Educação da Unesco lança o terceiro relatório
fazendo uma escuta global, a palavra no título que mais se destaca é juntos. Então, e também fala-se reimaginar nossos futuros juntos, um novo contrato social para a educação. E é muito bonito perceber como que a Igreja Católica, em sua caminhada do pacto, nessa relação com a sociedade, a própria Unesco, que faz uma escuta, entenderam que a palavra juntos é uma palavra importante e a ideia do pacto e contrato também. Então, talvez a primeira dica que eu daria é que, se temos algum encaminhamento metodológico a ser feito, é que precisamos estar mais juntos, ser mais cooperativos, ser mais solidários. Diogo. Excelente, Humberto. Você sabe que quando a gente fala de esperança, a gente fala de um conceito interessante que ao mesmo tempo é bíblico, perpassa as culturas, perpassa inclusive as outras tradições religiosas, perpassa a cultura. E aí quando você diz, olha, talvez uma primeira dica, talvez um primeiro caminho, porque não tem receita de bolo, né? A gente não tem 1 mais 1 igual a 2. Os processos humanos são sempre complexos, né? Mas eu quero seguir um pouco nesta dica. Falar de esperança é falar de que a vida, na sua totalidade, né? A vida do Evangelho, a vida em abundância do Evangelho, ela está no horizonte da esperança. A esperança, como disse o irmão, que é construção diária, é a construção da certeza de que a vida é infinitamente superior a qualquer situação ou a qualquer sinal de morte. Sejam estes os mais variados, desde a discriminação, desde a segregação, desde o racismo, até questões mais graves, porque a gente está falando aqui do CMDI, até questões de vulnerabilidades que são cada vez mais exploradas. Bom, dito isso, a minha primeira dica vai nesse sentido. Que de fato a gente possa semear esperança a partir de um diálogo que promove vida. Por exemplo, nas nossas instituições educacionais, quantos jovens, quantos educadores, mas também quantos catequizandos nas comunidades, também quantos profissionais nos procuram para serem ouvidos. Então, o juntos pode ser acrescido de estamos juntos, mas queremos juntos promover a vida. Promover a vida significa escutar, significa dar algum encaminhamento, significa oportunizar experiências de transformação, significa escutar para agir. Para agir em que sentido? No sentido de promover o bem-estar de quem está ali. Não é raro que na PUC, e aí para quem trabalha em universidade, escola, né, muitos estudantes chegam a nós, a gente usa a expressão desabafar, né? Mas esse desabafar é muito mais, né? Para uns um grito de socorro, para outros uma partilha de vida, para outros porque não tem ninguém que os escute fora desse ambiente, e escutá-los e dar um encaminhamento, sem intenção de querer reduzir tudo a um conselho, não se trata disso, mas de promover a vida na sua integralidade. E talvez um segundo aspecto, que aí está já talvez num passo seguinte, Gisele, e aí me ocorre muito, quando a gente fala de ambientes esperançosos e ambientes seguros, a gente está falando de um verbo, que é o verbo acompanhar. O Papa Francisco disse isso no Evangelho Gaudium, que a terceira atitude da igreja em saída é a atitude de quem acompanha. E eu costumo dizer nas assessorias que a gente faz e na PUC, para a nossa equipe, mas para as pessoas que estão lá junto com a gente, que o mais difícil hoje não é só escutar. A gente até pode se treinar a escutar. O mais difícil hoje não é fazer eventos, não é encaminhar pessoas para serviços. O mais difícil é acompanhar. Porque acompanhar exige envolver-se com a realidade do outro. Exige caminhar, como o Humberto estava dizendo. Exige tempo. Acompanhar é o processo que um pai faz com o filho, com uma mãe com o filho, que é um processo permanente. Essa é a alma da educação. A alma da educação é acompanhar. E aí, dizendo por experiência própria, os professores, os amigos, os que eu posso dizer que contribuíram com a minha formação foram grandes acompanhadores. Então, me parece que hoje, no processo educativo, o que confere esperança aos corações e às vidas de tantas pessoas, em especial das mais vulneráveis, é quando elas são acompanhadas. E se elas são acompanhadas de um modo que as promova na sua autonomia,
as escute e lhes ofereça uma palavra e um caminho possível, aí me parece que a esperança brota de novo. E todo dia ela vai brotando, porque a gente se sente acompanhado. E depois que eu me sinto acompanhado, eu posso acompanhar outros. Me parece que hoje no processo educacional o problema não é saber mais, não é tirar notas boas, não é eventualmente fazer um mestrado, um doutorado. Isso, assim, vamos ser honestos, hoje é até relativamente fácil, a depender dos contextos. Mas formar educadores que acompanhem e promovam esperança, essa é uma tarefa. E eu vejo que você, Diogo, trouxe uma ideia interessante de se acompanhar e, como a gente falava da realidade, dessa fronteira, também deixar-se acompanhar. Que me lembro de Jesus nos discípulos de Emaús, então ele entrou no caminho, mas deixou-se acompanhar por eles. E eu vejo que essa é uma metodologia. Se a gente pensa, é uma metodologia intencional, não é, digamos assim, ingênua. E por isso que eu penso que quando falamos de esperançar, e dentro do contexto do jubileu, como expectativa de bem, aquele desejo pelo bem, nasce muito forte, eu vejo que na preocupação de nos tornarmos especialistas em acompanhar pessoas. É isso. Mas, necessariamente, precisamos ser honestos, e o relatório da Unesco diz isso, precisamos desaprender muitas coisas. Porque não pode ser um acompanhamento autoritário. Eu sempre gosto muito da passagem do Evangelho de Lucas, porque ele fala de um Jesus que se aproximou não como igreja. Ele não se apresenta institucionalmente. Ele se apresenta para caminhar juntos. E aí, quando falávamos do pacto, colocar a pessoa no centro, a ideia de caminhamos juntos, aquilo que você pensa da vida me preocupa. Então, vejo isso como uma estratégia metodológica que toda instituição utiliza, não unicamente como um elemento de diagnóstico, mas também como processo. E eu vejo que aí está o mais complexo, porque o pacto, quando falávamos dele, o pacto às vezes foi compreendido como evento. Na igreja, lamentavelmente, às vezes temos essas marcas, divulgamos algo com tanta paixão e aí, nesse sentido, sinto que o pacto teve isso. Por isso que estou muito feliz com esse processo avaliativo. Mas um indicador para quem já está no pacto e está escutando e diz assim, eu já sei do pacto, já estou participando. Desde 2020, quantas parcerias você fez fora da tua instituição? Eu penso que esse é um indicador que mostra se realmente construímos essa ideia da aldeia que o Papa Francisco utilizou aquele provérbio. Então, para mim também é um indicador se estamos realmente, ou essa expectativa de bem está se concretizando na prática. Esse também é outro ponto. As falas de vocês, assim, acredito que reacendem uma chama dentro da gente que está acompanhando, dentro de quem está escutando, dentro de quem conhece e quem não conhece. Tudo isso que a gente falou aqui. Então, assim, antes de fazer uns agradecimentos finais e encerrar esse podcast, eu queria que vocês resumissem em uma palavra ou uma frase como foi a nossa conversa e o que vocês também desejam, assim, bem brevemente. Pode ser uma palavra, assim, para quem está escutando a gente, para que possa, assim, olha, virou uma chavinha aqui, sabe? Acendeu uma chama, trouxe uma visão nova. O que vocês querem dizer, assim, para a gente concluir? Que difícil, Gisele, que a gente falou bastante e você nos pede... Eu já fiquei com uma palavra que eu acho que foi você que trouxe. E assim, eu vou começar. Tudo bem. Então, para mim, é transcendência. Transcendência. Transcende essa conversa. Esse episódio aqui, com certeza, vai transcender muito na minha vida, sabe? Não só como comunicadora, mas como educadora que não está numa instituição, mas que está sempre assim, em contato com outras pessoas. Eu quero transcender. Eu quero saber quem vai ser a pessoa que eu tenho que olhar, que está lá no centro e que eu tenho que dar uma atenção especial. Né? Pode ser eu também, pode ser uma pessoa que está no meu convívio. Então, não sei, quero transcender. E eu acredito que vou trazer então algumas frases para não me estender. Tá não quero comentá-las. Está no relatório da Unesco, está no contexto do pacto. A inovação é de dentro para fora. E muitas vezes estamos compreendendo a inovação de fora para dentro. Muito bom. Estamos falando tanto de inteligência artificial e acho fabuloso, mas não descuidemos a inteligência espiritual. Falemos com a mesma intensidade, com a inteligência ecológica. Eu me preocupo quando as pessoas que estão no mundo da educação pegam algumas ideias e entram com tudo e desintegram processos.
essa ideia do ecos, da própria ideia da casa comum, me preocupa quando seguimos algumas linhas com tanta ênfase e descuidamos esses outros processos. Então, juntos, penso que é talvez um critério bonito e bastante assertivo em termos pedagógicos de acompanhar as pessoas. Eu quero encerrar, talvez fazendo uma alusão breve ao fato de que quando a gente fala de ambientes seguros, quando a gente fala de esperança, quando a gente fala de pacto educativo, a gente fala de fato de um processo. E as coisas caminham num processo, ou seja, é gradativo, é gradual, por vezes é lento, e em alguns outros lugares é um pouco mais rápido. Mas talvez, e aí para quem nos assiste aqui, que eventualmente é uma liderança no sentido do serviço, não no sentido dos cargos e funções. Liderança como alguém que é capaz de influenciar pessoas e influenciar contextos. Muito disso passa por lideranças bem conscientes de todo esse processo. E aqui não estou querendo segregar nada, dizer que os líderes são aqueles que vão gerar transformação. Não é isso. Mas num contexto tão complexo como a gente vive, a gente precisa reaprender a lidar com gente. Hoje há uma crise de liderança. Uma crise de liderança no âmbito profissional, no âmbito social, no âmbito eclesial, em vários âmbitos. As pessoas não querem mais cuidar de gente, porque cuidar de gente dá trabalho. Mas quando a gente fala de proteção, vulnerabilidade, esperança e educação, a gente fala do quê? De gente concreta. E quando a gente fala de gente concreta, a gente fala de gente que cuida de gente. Então eu queria deixar esse último recado como talvez uma exortação, em primeiro lugar para mim, mas também para nós. Comprometermos com o processo de liderança social, educacional, eclesial, que esteja pautado no cuidar de gente. E não só em processos burocráticos, porque isso aí até uma inteligência artificial pode fazer daqui a pouco. Mas cuidar de gente não. Mas é um desafio. Então, talvez falar de esperança esteja muito ligado a gente falar de cuidar de pessoas. Acho que fica para nós o agradecimento especial. Diogo Pessotto, Humberto Herrera, todas as bagagens que vocês trouxeram de esperança para nós hoje aqui, fica com essa dinâmica de agradecimento. Estamos agradecidos. Centro de Defesa Marista da Infância agradece, Projeto Ecos de Proteção agradece, todo mundo que está acompanhando a gente com certeza está bem agradecido agora pela presença de vocês e por essa conversa leve, transformadora, transcendente, que com certeza vai ressoar ainda mais e vai ter ecos na vida. Né? E assim, você que está nos acompanhando, quer aprofundar esse tema, entra no site do Centro de Defesa, vai lá na abinha do Ecos de Proteção e baixa os materiais para acompanhar e para aprofundar. Você vai encontrar dicas de filmes, livros, podcasts, outros que podem acrescentar também a esse, documentários e outros materiais para aprofundar o tema que a gente viu aqui. Então, muito obrigada também ao Farol 1817, que é nosso parceiro nessa dinâmica de levar esperança a outros corações e a outros ambientes. Obrigada. Obrigado.